graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, amém? Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma satisfação enorme tê-los conosco essa noite para cultuarmos o nosso Deus. Quero começar essa noite, ainda antes do sermão, fazendo aqui algumas menções honrosas. Ontem foi o aniversário da nossa pequena Lara, filha do irmão Robert e da irmã Fran. Esse casal maravilhoso da nossa comunidade fez aniversário ontem e nós ficamos muito alegres também nessa ocasião. Damos aqui os nossos parabéns como Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Hoje pela manhã nós tivemos uma atividade com as crianças, uma atividade toda voltada para as crianças, e eu quero agradecer aqui em nome de toda a igreja ao Ministério Infantil, aí na pessoa da Samila e da Analígia, mas também as outras irmãs que colaboraram, a Ana Luísa, Samanta, irmã Leiliane. Olha, não temos palavras para agradecer, irmã Leiliane, o suporte que ela tem dado nesse sentido também foi maravilhoso. Acredito que as crianças gostaram muito hoje pela manhã e agora à noite elas também têm a sua programação especial, tá? Enquanto nós estamos aqui conversando sobre elas. Pois bem, meus irmãos, nós temos conversado nos últimos domingos sobre grupos, perfis da sociedade sem esperança, perfis da sociedade que de certa maneira são marginalizados e que para os quais a única esperança que há é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos falado aqui sobre a questão daquelas pessoas doentes, física ou emocionalmente, não é isso? Também daquelas pessoas que são vistas, muitas vezes, com muito preconceito pela sociedade e que a única esperança para elas é o nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero falar sobre um grupo muito especial, né? Essa semana, no dia 12, que foi a terça-feira, nós tivemos o dia das crianças, não foi isso? O dia das crianças. Eu queria então trazer uma mensagem sobre as crianças. As crianças foram para lá, e muito bem, é bom que elas estejam lá, porque a mensagem será de fato para toda a igreja. Eu peço então aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Amém. Diz assim o Evangelho de Marcos: certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Amém? Pai Celestial, como sempre tens feito, fala mais uma vez conosco, usa a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja a nos transmitir o que de fato venha de Ti, a Tua palavra, o Teu ensino, que abra os nossos olhos para compreendermos o impacto disso para as nossas vidas e que sejamos ricamente abençoados nessa noite com a Tua palavra. Usa Teu servo, que ele seja um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os evangelhos, não só Marcos, os demais evangelhos também narram esse episódio. Jesus está em uma das oportunidades em que ele esteve em Jerusalém, tá? E foram pelo menos, na fase do seu ministério, umas 3 ocasiões.
Numa dessas ocasiões, ele está ali conversando com as pessoas, anunciando o evangelho, falando do reino, e aí, como sempre, ele atraía as multidões, não é isso? Algumas mães, então, levaram seus filhos. Aqui a gente não tem ideia de qual era a idade dessas crianças, mas, pelo que a gente conhece da cultura judaica, quando eles chamavam crianças, era qualquer idade entre 0 e 12 anos. Eles consideravam crianças. Então, as mães levaram suas crianças para que Jesus as abençoasse. E naquela ocasião, os discípulos ali, movidos por pensamentos equivocados acerca do próprio Cristo e do seu ministério, eles, por várias vezes, Jesus queria fazer uma coisa, eles estavam pensando em outra totalmente diferente, e aí Jesus tinha que dar uma lição para eles. Aqui foi uma dessas ocasiões. Os discípulos começaram a dizer assim, não, tira esse menino daqui, não, que o mestre não tem tempo para criança não, leva daqui, que história de criança, não abençoar a criança nada. Jesus, vendo, percebendo o que estava acontecendo, já joga ali a sua repreensão, sua dura, seu cascudo na cabeça ali dos discípulos, assim, opa, que isso? Não, pode deixar as crianças virem. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Se vocês não forem como uma dessas crianças, tá, vocês não irão receber o reino dos céus. Vocês devem receber o reino dos céus como uma criança. E aí ele toma aquelas crianças nos braços e as abençoa. Jesus gostava de crianças. Jesus amava crianças. Mas aqui, então, na nossa meditação, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Eu quero que vocês vejam isso comigo. Apesar de Jesus amar as crianças, o mundo, na verdade, as odeia. O mundo odeia as crianças. Isso não é de agora. Isso não é de agora, meus irmãos. Na história da humanidade, criança, na antiguidade, não era nada. Criança não tinha valor algum. Criança não tinha valor algum. Os amonitas tinham um deus chamado Moloque. Vocês devem se lembrar disso, né? E o culto a Moloque era feito com o sacrifício de crianças. Eles queimavam as crianças. A estátua de Moloque era muito grandona. Ela tinha um buraco no meio onde eles colocavam a lenha com aquela fogueira, e ali elas jogavam as crianças naquele fogo com a intenção de alimentar Moloque. É só isso, pastor? Não. Quando você olha, por exemplo, quando os judeus estavam no Egito, e o faraó recebe uma mensagem que, olha, os judeus, os hebreus estão crescendo demais, eles são muito abençoados, eles estão enricando, daqui a pouco eles irão nos dominar. Ele não conta a conversa. O que ele faz? O que ele resolve? Mata todas as crianças. A gente não tem como matar todos os judeus, até porque eles são nossos escravos, trabalham conosco, trabalham para nós, mas a gente pode matar suas crianças. Quando Herodes soube da profecia acerca do Messias, o que ele resolve fazer? Não, coisa mais simples do mundo, mata as crianças. Mata as crianças. No Império Romano, era a coisa mais fácil para uma família matar a criança. A criança nascia com uma deficiência, eles simplesmente iam lá e jogavam a criança num grande fosso onde era o lixão. Se a pessoa recebia uma profecia num oráculo que envolvesse sua criança, não, é fácil de resolver, mata a criança. Em toda a história da humanidade, o ser humano achou que muitos dos seus problemas seriam resolvidos apenas matando as crianças. Vocês pensam que hoje é diferente? É por falta de Faraó? É por falta de César? É por falta de Herodes? Não.
Não é não. Vocês sabem qual foi a maior causa de morte no ano de 2019? Aborto. Foram mais de 40 milhões de crianças abortadas no mundo. Mais de 40. Meus irmãos, só para vocês terem uma ideia do quanto isso é absurdo, se vocês pegarem todas as pessoas que morreram no ano de 2019 por todas as doenças, somem todas as doenças, inclusive Covid. Soma Covid, tuberculose, câncer, AIDS, gripe, que mais? Somem infarto, somem todas as doenças. A quantidade de pessoas que morreram no ano passado por qualquer doença foi de aproximadamente 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas. Mas abortos foram mais de 40 milhões, aproximadamente 44 milhões. No ano que nós estamos, 2020, nós já ultrapassamos os 30 milhões de abortos. E há quem diga que esse número está abaixo da realidade, porque aborto é algo que é subnotificado. Então, há quem defenda que esse número pode ser 3 até 5 vezes maior. Eu não consigo nem pensar no absurdo desse. Eu não consigo nem pensar em tamanho assombro. O tamanho do assombro que me dá em pensar em dezenas de milhões de crianças sendo assassinadas todos os anos por pessoas que odeiam as crianças. Os judeus aqui nessa época, se um dos embaixadores puder me trazer um copo com água, eu também ficaria grato. Obrigado. Os judeus aqui nessa época, criança não era contada. Então, quando eles, por exemplo, eles iam contar a multidão, eles contavam assim, ali tinha por volta de uns 20 mil homens, isso sem contar mulheres e crianças, porque mulheres e crianças não contavam. Criança não tinha voz, criança não tinha vez. A nossa cultura, ela tem um embate aí entre presente e passado, né? Tem aquelas pessoas que olham para o passado e dizem assim, olha, no passado nada prestava, tem que fazer tudo novo. E aquelas que olham assim, não, no passado é que era bom. Não é isso? E a gente tem que aprender o seguinte, as coisas não eram boas só porque eram feitas antigamente e hoje não. Da mesma maneira que as coisas de hoje não são boas só porque são novas. Chesterton dizia que o papel dos conservadores era fazer perpetuar os erros do passado. E o dos progressistas era criar novos erros. Viu? Um grupo olha para o passado, ama o passado e acaba repetindo os erros do passado. O outro grupo acha que tudo no passado foi errado e aí quer inventar novas maneiras de errar, novas maneiras de pecar. Quando a gente olha então para a educação das crianças, às vezes a gente vê pessoas que dizem com orgulho que criaram seus filhos com pouco carinho. Rapaz, no meu tempo tinha negócio de ficar adulando menino, não. Eu criei menino, foi na base do tapão no pé do ouvido, né? E conta como se fosse vantagem. Já existem pessoas que pensam o quê? Não, olha, se a gente quer dominar um povo, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as crianças do aprendizado que elas podem ter com a família. E aí passar o ensino da criança para o Estado. E o Estado é que tem que ficar responsável pela educação, a educação total das crianças. Dois extremos perigosos. Mas então, por que o mundo odeia as crianças? Por que os amonitas ofereciam crianças a Moloque? Qual era o sentido disso? E aí, um dia desses,
Já tem algum tempo, mas eu acho que ainda foi esse ano, ou no máximo ano passado. Um certo indivíduo, ele, acho que não vale nem a pena citar o nome dele, mas ele se acha humorista. E ele, numa entrevista, ele diz que ter filhos é um inferno. Ele disse isso, ter filhos é um inferno. Eu disse, tomara que ele não tenha nenhum. Para o bem das crianças, é bom que esse indivíduo não tenha filhos. Porque se ele for ter filhos para achar que é um inferno, é melhor que ele não tenha. Mas o que ele me disse, traz uma luz a essa questão. Por que o mundo odeia as crianças? E tem a ver com o individualismo egoísta do ser humano. Para um ser humano que só quer, né, que vive em função da sua ambição de alcançar mais sucesso, de alcançar mais poder, de alcançar mais riqueza, mais dinheiro, não cabe, filho. Não cabe, filho. Porque quando a gente tem filho, aí você tem que dedicar tempo para ele, você tem que dedicar recurso a ele, não é não? Você está com criança pequena aí, sua menina? Isso atrapalha a vida de quem está numa corrida desenfreada para ter mais poder, para ter mais sucesso, para ter mais dinheiro, para ter mais fama, para ter mais prazer. Criança é um empecilho para essas pessoas. Criança é um problema para as pessoas nesse mundo. Porque criança só vem para atrapalhar essas pessoas. É por isso que tem muitos pais por aí que quando são interpelados por seus filhos no dia a dia de casa, menino, sai daqui, vai para lá, me deixa em paz. Estou trabalhando um negócio importante aqui, às vezes nem é tão importante, mas só não quer ser importunado por seus filhos. Uma geração inteira que terceiriza a educação dos seus filhos, terceiriza para o celular, para a internet, para a televisão, para a escola, para a igreja. Teve uma vez numa reunião de pais e mestres numa escola que a gente era parceiro, um pai levantou e perguntou assim, olha, não, mas eu queria saber da escola, o que nós, como pais, podemos fazer para ajudar a escola a educar nossos filhos? Aí uma professora assim, olha, uma professora com consciência, com pensamento correto acerca das coisas, assim, espera, pai, a pergunta que o senhor está fazendo está errada. Porque não é o Senhor, não é você que tem que ajudar a escola a educar seu filho, é a escola que é suporte. O papel da educação do seu filho é sua. É você quem educa o seu filho. A escola ajuda com conteúdo, a escola ajuda com a escolaridade. Mas não com a educação continua sendo o papel dos pais. Vejam como as coisas se inverteram. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente observa é o ódio do mundo para com os pequeninos, para com as crianças. Odiou no passado, odiou no tempo de Jesus e continua a odiar as crianças. Tá? Essa é a dura realidade que precisa ser exposta para as pessoas. Mas nós vemos então aqui o Evangelho vindo e trazendo o quê para elas? Esperança. Nós vemos um Senhor Jesus, um Deus que ama as crianças, que valoriza as crianças. Quando Jesus percebe
né, aquele afastamento provocado pelos discípulos, ele disse assim: opa, 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 deixem que as crianças venham até mim, não as impeçam, não as impeçam. Aqui é necessário fazer uma correção, tá bom, meus irmãos? Há um pensamento muito comum. A maioria das pessoas, quando olha esse texto, elas tentam enxergar que Jesus tem esse apreço pelas crianças e pede que os discípulos se tornem como criança, porque criança seria, de alguma forma, pura. Ah, as crianças são puras, né? E eu quero fazer uma ressalva nesse sentido. Crianças não são puras. Todos nós nascemos em pecado. Crianças também nascem em pecado. Quando as crianças têm as suas primeiras manifestações sociais com seus pais, algumas das primeiras coisas que elas manifestam são egoísmo, né? Há quem diga que a própria maneira como a criança chora pelo leite da mãe, a criança ela faz ali uma forma de manipulação com os pais. Agora, apesar disso, o autor dos Provérbios, Salomão, ele diz: olha, até a criança se dará a conhecer, ou seja, até a criança você vai poder identificar pelas suas ações o que ela realmente é. O que ela realmente é. Mas então, quais são as características das crianças aqui que o Senhor Jesus está evocando? São principalmente duas características, tá? Uma é a simplicidade, a humildade. Jesus está contrapondo o velho e bom sentimento do ser humano de ser, né, de ser maior do que ele é. Ele quer sempre alcançar mais, ele quer sempre ser o melhor, ele quer sempre mais poder, ele quer sempre mais. Os discípulos de Jesus, dois deles chegam para Jesus e falam: Senhor Jesus, a gente não quer pedir muita coisa não, só que um sente à tua direita e o outro à tua esquerda, quando o Senhor estabeleceu o seu reino aqui, não quer nadinha. Até aqui os discípulos ainda não tinham entendido o fundamento da revolução que Jesus estava fazendo. Jesus não estava chegando para fazer uma revolução política, para depor Herodes, para depor o governador da Judéia, para depor o César, e se tornar o grande rei terreno, e aí os seus discípulos seriam ali os seus conselheiros. A revolução que Jesus estava fazendo era no interior do homem, era no coração do ser humano, era num reino espiritual, estabelecendo o reino de Cristo no meio de um reino corrupto de pecado. Para isso, aquelas pessoas tinham que se humilhar. Tinham que se rebaixar, baixar o facho, né? Olha, quieta o facho, quieta essa gana, esse anseio, tá? Você tem que se tornar humilde como uma criança, simples como uma criança. A sua fé tem que ser simples. Porque o Evangelho é simples. Aliás, C.S. Lewis tem um livro, né? Evangelho puro e simples. O Evangelho, ele é, na sua essência, simples. Ele é extremamente difícil de ser vivido. Extremamente complicado. Desculpa, irmãos. Ele é extremamente complicado de ser expresso. Mas ele, na sua essência, é simples. É só a fé. É só a graça. É só a Escritura, é só Deus
que deve receber glória. Isso é simples. É interessante como crianças têm maior facilidade de absorver essas informações de forma simples do que os adultos. Nós adultos não, a gente fica inventando pergunta, a gente quer perguntar sobre minúcias do texto, a gente quer saber sobre detalhes que o texto não está querendo dizer, que a Bíblia não está querendo responder, a gente quer, viajar na maionese. A criança não, ela simplesmente recebe a fé de forma simples. Tá? Então, o primeiro aspecto aqui que Jesus evoca na criança, que nós devemos buscar, é a simplicidade da fé. É uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa é uma vida que busca ter relacionamento íntimo com Deus, devoção, desapego àquilo que é material. Isso é uma vida piedosa, isso é uma vida simples, de uma fé simples. Outro dia eu estava comentando com alguém, tem uma coisa que me chama a atenção, muitas vezes, quando eu viajo para algum interior mesmo, bem interior, quando a gente encontra uma igreja, eu acho interessante como são cultos nessas igrejas, porque eu vejo isso, pessoas simples, de uma fé simples, e que são extremamente abençoadas por Deus, e que não precisam de grandes estruturas, não precisa de um louvor mega pau elaborado, de um púlpito com parede preta, jogo de luz, né? Com uma pregação muito eloquente. Eu admiro demais a simplicidade das igrejinhas lá do interior. Uma fé simples, com uma simplicidade de uma criança. A outra coisa que o Senhor Jesus evoca ao dizer que devemos receber o reino como uma criança é a dependência. É a dependência. Elise, não é isso? Elisa. A Elisa tem quantos meses? 4 meses. Nasceu em junho. Maio? Maio. Finalzinho de maio. 31 de maio. Dia que o papai foi internado com Covid. O meu tem 3 meses, vai fazer 3 meses amanhã, 18, o Isaac. E aí nessa fase, a criança ela é o quê? Completamente, totalmente dependente. Ela não consegue fazer absolutamente nada sozinha. Você tem que dar o banho dela. Quando tosse, você tem que limpar, porque ela não vai saber se limpar sozinha. Aliás, eu tinha um professor de biologia, ele era muito engraçado. E ele dizia isso, vocês já perceberam como filhote de ser humano é bobo? A criança, filhote de ser humano é bobo. No reino animal aí, você pega os animais selvagens, o filhote nasce e em questão de horas, ele já está de pé, mamando, né? Correndo, caindo. O filhote de ser humano, os bebês não, leva quase 1 ano para ele começar a andar. É extremamente indefeso, inocente. A única coisa que ele sabe fazer é o quê? Qual é a única coisa que um bebê sabe fazer? É chorar. Porque ele sabe que se ele chorar, papai e mamãe vêm acudir. Isso, meus irmãos, é dependência. Prestem atenção nisso, meus. Isso é dependência. Todas as vezes que vocês nos ouvirem falar sobre dependência de Deus, nós dependermos de Deus, lembrem-se da criança
do bebê e o quanto o bebezinho é dependente dos seus pais. Da mesma forma que um bebezinho é dependente dos seus pais, nós devemos ser dependentes de Deus. Quando estava na cruz, os evangelhos nos relatam que Jesus teve alguns momentos ali que ele falou algumas coisinhas na cruz. Uma dessas coisas foi um determinado momento em que ele disse, Abba. Não é isso? Abba. E aí na sua Bíblia deve dizer assim, naquele momento ele disse Abba, que quer dizer pai em aramaico. Eu vou explicar o que é isso, tá? Eu vou explicar agora o que é isso, porque não é simplesmente uma tradução, não é somente isso, tá? Abba é a palavra para pai que nós poderíamos comparar a um bebê que acabou de balbuciar a primeira vez o nome papai. No português, uma criança ela não já começa falando papai, né? Sai ali meio que um babá, né? Um baba, não é isso? Até que depois ela estrutura e sai o papai. Mas o aba é isso, é esse papá, é esse baba, é esse aba, que a criança aprende a falar para chamar o pai quando ela precisa dele, quando ela o quer por perto, quando ela sabe que não tem outra coisa que ela possa fazer, a não ser recorrer ao seu Abba, ao seu papai. Quando ela cai, machuca o joelho, e ela volta correndo, chorando, papai. Isso, meus irmãos, é dependência de Deus. É na hora do sofrimento aprendermos a clamar a Deus. É na hora da angústia aprendermos a clamar a Deus. É na hora de qualquer coisa que nós queiramos, nós clamarmos a Deus. É quando na hora da doença nós aprendermos a clamar a Deus. Se é o concurso que vamos fazer, aprendermos a clamar a Deus. Se é o vestibular que vamos fazer, aprender a clamar a Deus. Se é um relacionamento que vamos construir, clamar a Deus. Em todas as situações, no comer, no beber ou em qualquer outra coisa. Tudo seja feito para a glória dEle. Porque nós dependemos dEle, porque toda boa dádiva e todo bom perfeito vem dos altos, dos céus, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança, como diz Tiago na sua epístola. Aprendermos a depender inteiramente do Senhor, viver escorados no Senhor, como Enoque viveu escorado no Senhor, como quem sabe que se o Senhor se afastar, não vai aguentar e vai tombar, vai cair. Jesus então toma as crianças nos braços, põe as mãos sobre a cabeça delas e as abençoa. Não existe modo maior de abençoarmos nossas crianças do que levarmos e colocarmos nossas crianças nos braços do Senhor. Não há forma de dar mais esperança às nossas crianças do que nós vivermos na dependência do Senhor e as levarmos e colocarmos nos braços do Senhor, para que o Senhor as abençoe. O Senhor quer
abençoar nossas crianças. O Senhor deseja abençoar nossas crianças, porque o Senhor Jesus ama as crianças, como o mundo nunca amou, como o mundo aí fora nunca vai amar. Jesus ama as crianças. O ódio às crianças, a ansiedade por perverter, né, a mentalidade, essa destruição da imaginação das crianças promovidas pela TV, pela internet, pela mídia como um todo, tudo isso, meus irmãos, é diabólico, não vem de Deus. O mundo vive uma campanha de destruição da mente das nossas crianças. E certa vez alguém disse que o que as igrejas fazem com as crianças é lavagem cerebral. Eu disse, queridão, é o seguinte: entre nossas crianças sofrerem lavagem cerebral por nós e sofrerem lavagem cerebral pela televisão, eu prefiro que seja por nós, que as amamos, porque a TV não a ama. Entendeu? Mas existe uma campanha imposta à humanidade para sabotar a inocência infantil. Pois eles também são homens, também são seres humanos. Irão se tornar adultos, né, irmãos? Irão se tornar adultos. Mas eu digo aqui aos irmãos: o que o mundo tem feito com as crianças só vai trazer a ele um juízo terrível por parte do Senhor. O Senhor não perdoará o mundo pelo que tem feito às crianças. O Senhor não perdoará o mundo pelo mal que tem feito às crianças. E o mundo será julgado. E o juízo será severo. Agora, o reino dos céus, esse está reservado às crianças e àqueles que, como elas, tiverem uma fé simples e dependência de Deus. A elas, a essas pessoas, a essas crianças, o Senhor Jesus oferece a sua esperança. E o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém? Amém.